Olá, eu sou a Gabi, idealizadora da Rota Lunar, e eu fui convidada pelo Círculo para fazer uma aula sobre o sincronário das 13 luas, uma aula aberta que já se transformou em 3 aulas, e essa é a terceira. Então, se você não assistiu a segunda e a primeira, eu recomendo que você assista, porque uma complementa a outra. Para você poder entender aquilo que eu vou te apresentar nessa terceira e última aula, você precisa assistir a segunda e a primeira aula que vem antes para você compreender a informação. Na primeira aula, eu trouxe todo o entendimento sobre o que é o calendário gregoriano, sobre o que é o tempo, sobre como o sincronário atua na nossa mente. Na segunda aula, eu abordei um pouquinho sobre como funciona a estrutura do sincronário. Lembrando que essa informação, de fato, ela tem muitos detalhes, contém muita informação. Então, essas 3 aulas, elas são um pequeno resumo da grandiosidade que é essa informação. É impossível eu conseguir trazer tudo em 3 aulas, mas eu entendo que essa base que eu estou trazendo para você é o suficiente para você entender o porquê você mudaria a forma como você conta o seu tempo. E aí as coisas vão se encaixando com essas dicas que eu também vou deixar para você hoje, porque a aula de hoje ela é para você entender como que você se situa dentro dessa informação e como que você consegue trazer isso para sua vida prática, para poder se localizar a partir dessa informação e também para poder organizar sua vida, os seus projetos e tudo mais dentro dessa informação que é o sincronário das 13 luas. E é muito importante você entender que nós estamos falando aqui sobre uma percepção de tempo. Nós estamos trazendo aquilo que é o tempo na sua verdadeira essência, porque a grande maioria das pessoas acredita que o tempo é contado no relógio e isso é uma grande ilusão. Então, isso é um fato muito importante, é um fator muito importante para você compreender a essência dessa informação, porque uma vez que você muda a forma como você se situa no tempo, você está conectando a sua mente no verdadeiro tempo, que é esse reino de infinitas possibilidades, aonde você encontra o caminho para fazer a transformação que você precisa na sua vida. E o tempo é muito interessante porque uma vez que a gente aprendeu a contar o tempo no relógio, a gente não aprendeu a entender o nosso ritmo interno. Então, a gente não conhece o nosso ritmo pessoal e a gente tenta se ajustar a um ritmo que está para todos e que, na verdade, não é o ritmo de ninguém. Porque é um ritmo super acelerado, que é o que a frequência 1260 do calendário gregoriano nos oferece nos dias de hoje, um ritmo super acelerado que faz com que a gente corra atrás de muitas coisas e queira fazer muitas coisas no mesmo dia. Quando você passa por cima do seu próprio ritmo, do seu corpo, das suas emoções, da sua própria mente, daquilo que você está sentindo para poder cumprir com algo que é imposto pelo sistema. Então essa é uma reflexão muito importante que eu trago para você e para mim foi a principal mudança na minha vida desde que eu conheci essa ferramenta que é o sincronário. Foi justamente poder ser dona do meu próprio tempo e não precisar mais vender o meu tempo para outras pessoas e trocar esse tempo por dinheiro, né? Então isso foi uma bênção que aconteceu na minha vida, eu poder acordar, entender o que eu tô sentindo, o que meu corpo tá precisando e como eu vou organizar o meu dia diante do respeito que eu tenho comigo mesma. Porque todo esse processo de autoconhecimento, de transformação da mente, de evolução da consciência, parte de uma consciência própria, de um amor próprio, de um ressignificar sobre como você se vê.
e como você lida com você, porque a gente tem o nosso foco para fora, no externo. Então a gente quer controlar o externo, quando na verdade a gente precisa colocar o foco dentro, fazer a transformação dentro, porque o nosso externo ele é só um reflexo daquilo que tem dentro. Então se você não gosta da sua realidade hoje, ou você quer mudar coisas na sua vida hoje, coisas que você enxerga fora de você, eu te diria que o foco está dentro. Se você pegar o que você vê fora e olhar para dentro e mudar dentro de você as mesmas coisas que você está enxergando fora, você pode ter certeza que o seu externo ele é transformado. E ainda te proponho a fazer essa experiência. Muda algo dentro de você para você ver o que muda fora de você. E para a gente fazer uma transformação, eu entendo assim que o amor é a chave. Principalmente nesse momento que nós estamos de regeneração planetária. A gente precisa transformar a raiva que a gente sente, a negação com a natureza que a gente sente, como a gente se vê, como a gente se trata, como a gente vê os nossos familiares. Tudo isso são pontos de transformação para todos nós. Eu entendo que todos nós precisamos olhar para isso. Para sua energia sexual, como que você lida com a sua energia sexual, porque a energia sexual é a energia da criação, e essa energia está em todas as coisas. O que você está fazendo com a sua energia sexual? Você tem essa consciência? Porque quando a gente traz esse foco para nós e transforma em amor, entendendo que seja qual for a situação, você precisa transformar em amor, você está fazendo uma transformação interna. E a partir disso, o externo começa a se transformar da mesma forma como o seu interno se transformou. Então, trago isso mais uma vez para você entender que o tempo é uma percepção da sua mente. E você acessa o tempo a partir da sua presença aqui e agora. Acessar o tempo é a mesma coisa que acessar infinitas possibilidades que você tem para sua vida hoje. Muitas formas de realizar aquilo que você precisa hoje. Mas para você poder fazer essa conexão consciente, você precisa se conectar com a sua verdadeira natureza a partir dos ciclos naturais do tempo, porque os ciclos naturais justamente são um movimento do tempo no espaço. Então, como que isso funciona dentro de você? Com esse entendimento, você se apropria da sua energia, você se apropria do seu campo energético, também se apropria daquilo que você entende que você tem que realizar, porque aí não tem força externa que te desafia, porque você encontra tudo dentro, e é um fato, nós somos um pequeno pedaço que está no todo. Se você transforma dentro, você transforma fora. Se você quer buscar qualquer coisa, olha para dentro, você é um pedaço, você é pó de estrela. E você encontra de fato dentro de você. Essa coisa de, eu não tenho intuição, eu não consigo olhar para dentro, ou eu não sei o que, isso tudo é padrão mental. Isso tudo é falsa crença que vem lá da sua infância, e tudo aquilo que disseram para você, toda a forma como lhe ensinaram sobre como funciona o mundo, tudo isso está na sua base de crenças. Então, você dizer que você não tem intuição, eu te digo, não é verdade. Você tem. Você tem um aparato sensorial dentro de você. Você tem uma inteligência na sua mente capaz de transformar o planeta. Você entende que a sua mente tem uma capacidade de transformação planetária? Entende a potência inteligente que existe no seu corpo? Então você tem intuição? Sim. E você tem percepção espiritual? Sim. Percepção energética? Sim. A questão é, aonde está situada a sua mente? Se você transformar os seus padrões mentais e desconectar a sua mente da frequência artificial, conectando na frequência natural, naturalmente todos esses potenciais, eles afloram dentro de você. E falo isso com muita propriedade, porque eu já experimentei e experimento isso na minha vida desde que eu conheci essa informação. E essa aula, então, ela é para você entender como que você aplica isso no seu dia, como que você se localiza, né? Se você é uma pessoa que chegou agora, não conhece nada, então por onde eu começo? E aí, eu trago aqui para você uma imagem
do anel da semente elétrica. Agora você está enxergando as 13 luas de 28 dias com os Qins dentro do período de 26 de julho de 2021 a 24 de julho de 2022, que é o ciclo da semente elétrica. Então, primeiro, se localiza no ciclo coletivo. Qual é o ciclo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o ciclo do anel da semente elétrica, que é esse Qin que você está vendo nessa imagem. É o selo da semente com os 3 pontinhos em cima. Lembrando que cada bolinha vale 1, então a gente tem um número 3 em cima da semente. E o que significa a semente elétrica? Primeiro que o tom elétrico ele é o tom do serviço, então é um ciclo de servir. E servir está conectado com o nosso coração, no sentido de que a gente serve quando a gente não espera nada em troca. A gente serve quando é algo natural de dentro de nós. E também quando a gente vai fazer independentemente do resultado. Isso é um serviço. E o serviço está na semente, que é o foco, o florescimento e a percepção. Então, é um ano para a gente focar naquilo que a gente precisa focar e para a gente servir através desse foco, ou seja, esse foco está independentemente do resultado. E também o selo da semente, ele simboliza florescimento espiritual, consciência espiritual. Então é um ano para você aflorar essa consciência dentro de você. Primeiro isso, localiza o ciclo solar que nós estamos. Anel da semente elétrica, que significa o florescimento espiritual. Então, você já sabe que está vivendo isso a nível coletivo. Depois disso, eu diria que você precisa se situar na sua informação pessoal. Porque se você conhece a sua informação pessoal, você vai ter um melhor entendimento para todas as outras frequências que existem dentro do Tzolk'in. Porque se você investiga a sua frequência, por exemplo, eu já me trouxe de exemplo na outra aula, Qin 148, estrela harmônica. Então, o que é a estrela? O que é o tom harmônico? Qual que é o meu oráculo? O que está como guia? O que está como desafio no meu oráculo? O que está como análogo, que me apoia? O que está como oculto? Uma vez que eu identifico isso na minha frequência, eu entendi melhor como funciona essa estrutura. Logo, eu vou conseguir entender melhor todos os outros dias. Da mesma forma, lembra que eu falei para você que o Tzolk'in ele é organizado em ciclos de 13? Então, o meu Qin ele está dentro de um ciclo. Qual é esse ciclo? É de qual onda encantada? Porque ali diz qual é o meu propósito, qual é o meu desafio, qual é o meu serviço. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é justamente a imagem da estrutura do 13, que nunca muda. Lembra que eu trouxe isso para você? Eu falo de novo porque essa informação, de fato, ela é muito diferente e a gente precisa dessa repetição para fixar a informação. Mas você está dentro de uma onda encantada, então como que você pode fazer essa leitura? Qual é o seu propósito? Qual é o seu desafio? Qual é o seu serviço? Como você dá forma às coisas? Uma vez que você identifica isso, você também vai conseguir identificar melhor as outras informações dos outros dias, né? E a Rota Lunar, que é esse projeto que eu desenvolvo hoje junto com outras pessoas, é um projeto que está focado em disseminar a lei do tempo. E a gente tem uma agenda, 13 luas, até vou mostrar ela para você. A gente tem essa agenda, onde tem todas as 13 luas, com todas as frequências do anel da semente elétrica, e também tem a data gregoriana, que te ajuda a se localizar na informação. Eu te falo isso porque é muito importante que você tenha um material onde você consiga se localizar. Hoje, existem outras 2 publicações no Brasil, e além disso, além dessas publicações físicas, você também pode construir uma forma de se situar. Se você não quiser adquirir um material, você pode construir o seu próprio material. Basta você entender como funcionam as estruturas e o que você coloca dentro de cada dia, né? Hoje também a gente tem bastante informação no nosso site, muita coisa que você pode pesquisar, que você pode compilar. Então te deixo a dica, mas o ideal mesmo é que você tenha um material, porque esse material impresso, ele vai te ajudar muito, no sentido de que
Se hoje for um Kim noite, por exemplo, daqui 20 dias vai ser noite de novo, porque a gente tem 20 selos. Então, a cada 20 dias, o selo repete. Assim como a gente tem 13 tons. A cada 13 dias, o tom repete. E isso, você vai criando uma familiaridade com isso. Se hoje é noite, daqui 20 dias é noite, daqui 40 dias é noite, aos pouquinhos você vai entendendo o que é a noite, além de ela simbolizar sonho, intuição e abundância. Você vai criando familiaridade com a informação, intimidade, né? Eu mesma demorei 1 ano para falar em público pela primeira vez, depois de estar estudando, estar vivenciando e trabalhando com informação. Então, realmente é bastante coisa, mas não é difícil, é só muita informação. Se você tiver a paciência de dar um passo de cada vez no lugar do aprendiz e tiver um material físico, vai te ajudar muito, porque a cada dia você vai conseguir localizar qual é o chakra do dia, em que lua nós estamos, qual é o Kim do dia. E eu trago aqui para você também uma imagem da abertura da primeira lua dentro da nossa agenda. Então você tem toda a informação do que significa a lua que nós entramos, qual é a frequência dessa lua, quais são os Kims que estão dentro dessa lua. Então isso também te ajuda, né, a você se localizar dentro do mês que você vai entrar. E aqui eu também trago uma imagem do primeiro dia do Anel da Semente Elétrica, que aconteceu no dia 26 de julho. Então também para você visualizar um dia, né, dentro desse sincronário. O que você enxerga dentro de um dia. Então, ali em cima, você vê o número 1, você vê do ladinho Lua Magnética do Propósito, e do ladinho você vê o mantra Om, junto com o símbolo do chakra coronário, e o dia Dali, né? Tudo isso é informação sobre a Lua, ou seja, o dia Dali 1, da Lua Magnética do Propósito, e esse dia Dali está conectado com o chakra coronário. Eu volto aqui na imagem anterior para você poder visualizar isso dentro da matriz lunar. Se você olhar a matriz, que são os 28 dias, e você for lá no primeiro dia, você percebe como ali dentro está a data gregoriana 26 de julho, e ele está também na linha do Dali, né, na linha vertical de Dali, e ali para baixo você vai ver a imagem com os 7 chakras. Você identifica o Dali no chakra coronário. Então é essa informação que você está vendo ali no comecinho da segunda página. Também ali tem a informação da Lua Magnética do Morcego, que é a Lua do Propósito, né? O propósito, ele unifica e ele atrai. Ou seja, o primeiro ciclo de 28 dias do ano, ele traz a frequência para você magnetizar um propósito, para você definir o seu propósito. O propósito que vai ser de todo o ciclo da Terra ao redor do Sol, ou seja, de todo o ano da semente elétrica. Então, essa medida do 13, você percebe como ela se expande. Ela fala de 13 dias, mas ela também está falando das 13 luas. Volto aqui para a imagem do primeiro dia, né, onde tem o Kim da semente elétrica. Justamente, a frequência desse dia era a frequência do 224, semente elétrica. E é por isso que o nome do anel é anel semente elétrica, porque é a frequência do dia que determina toda a frequência do ciclo da Terra ao redor do Sol. Então ali a gente também tem o oráculo da semente elétrica, com o guia, o antípoda, o análogo, o oculto. A gente tem um poema desse Kim. Esse poema ele não é para ser entendido racionalmente, ele é só para ser verbalizado, ele é para ser sentido, ele é para despertar essa potência que você tem na sua mente, no seu cérebro. E ele é também uma combinação das palavras-chave, do selo e do tom. Ativo com o fim de focalizar. Ativo é uma palavra do tom elétrico, que é o tom número 3. Focalizar vem de foco, que é uma palavra da semente, que é o selo amarelo. Então, tudo é matemático, né? Essa informação, ela parece ser mística, esotérica, mas ela é muito matemática. Também é importante que você entenda isso. Tudo é uma combinação de números. E o número, ele precede a consciência. O número é uma linguagem universal. Em qualquer lugar que a gente vá dessa galáxia, a gente se
comunica através dos números, ele é uma linguagem galáctica mesmo. Então a gente tem essa informação e ali do lado esquerdo você vê a onda encantada, ou seja, aquele grupo de 13, o qual esse Kim 224 faz parte, que nesse caso é a onda encantada do vento. E inclusive tem a flechinha sinalizando aonde está a semente elétrica. Essa flechinha ela vai mudando dia após dia justamente para te ajudar a entender onde é que você está dentro do ciclo de 13. E essa frasezinha que tem ali do lado é uma dica da rota que a gente traz também para te ajudar a interpretar a frequência do dia, principalmente se você está começando, né? Isso te ajuda a entender o que isso quer dizer. Mas claro que isso é uma interpretação pessoal, minha no caso, essas frases, porque a base da informação mesmo, ela fala das palavras-chave. E eu até falo isso porque eu gosto de trazer que o nosso trabalho ele é muito fiel à fonte, à estrutura, justamente por se tratar de uma estrutura matemática e de todo um compilado de informações. Então a gente mantém essa base muito fiel à fonte. A gente traz alguns elementos, justamente porque o trabalho da Rota Lunar é focado em pessoas que estão começando a se conectar com essa informação. Então a gente pensa nas pessoas que estão chegando e quais são essas dúvidas, como que a pessoa se conecta, e aí a gente vai trazendo essas dicas para te ajudar a se conectar. Então, voltando para essa questão de como eu me localizo dentro dessa informação. Primeiro, você se localiza no anel, semente elétrica, que é o ciclo coletivo que nós estamos vivendo desde o último dia 26 de julho. Depois, você vai entender a frequência do dia, né? Lembrando que se antes disso você investigar a sua frequência pessoal, você vai entender muita coisa e isso vai te ajudar bastante a entender todos os outros dias. Mas uma vez que você vai se localizar aonde você está dentro da informação, você já entendeu o que está no anel da semente elétrica, o segundo passo é entender em qual ciclo de 28 dias você está. Então, você vai localizar a lua que você está. No caso do exemplo que eu estou trazendo aqui, é o exemplo da lua magnética, né? Então, no caso, se você está procurando se localizar, esse seria um exemplo. Então, estou na lua magnética. Provavelmente, quando você vê esse vídeo, você não vai mais estar na lua magnética, mas isso é só um exemplo, né? O importante é você se localizar dentro de qual ciclo de 28 dias você está. A lua magnética, ela vai do dia 26 de julho ao dia 22 de agosto. E assim por diante, se dão as 13 luas. Depois que você localiza a lua que você está, é importante que você entenda qual que é a frequência dessa lua. No caso da lua magnética, a frequência é do tom magnético, que é o tom do propósito. Então eu sei que é um ciclo de 28 dias para eu magnetizar o meu propósito. A frequência ela vai estar para isso. Então, depois que você localiza a lua, é importante que você entenda qual é a frequência dessa lua. É uma bolinha? É duas bolinhas? É três bolinhas? É uma barra? Essas são as frequências. Então, se você está na lua 2, que é duas bolinhas, ela já é a lua do desafio. Então, é um ciclo de 28 dias para você lidar com o seu desafio, para você trabalhar o seu desafio. Justamente o desafio nos ajuda a atingir o propósito, porque ele é a nossa grande potência. Então, depois que você entende o anel que você está, é importante você entender a lua e a frequência dessa lua. Depois que você entendeu a lua e a frequência que você está, é importante você entender qual o dia dessa lua você está. Então, pode ser o dia 1, o dia 2, o dia 15, o dia 25, vai até 28. Se você está no dia 23, por exemplo, esse dia 23 é um dia Celi. Se você olhar nessa imagem que eu tô te mostrando, da primeira lua, né, do anel da semente elétrica, você vai ver ali no dia 23 que ele está na linha do Celi. O dia 23 já está lá embaixo, é o segundo dia da última semana, e ele é um dia Celi. Então esse é o próximo passo. Qual é o dia da lua que eu estou? É Dali 1? É Celi 2? É Gama 3? Cali 4? Alfa 5, Lime 6, Cílio 7 e assim por diante. Dali 8, Celi 9. Então, é importante você se localizar no dia. Quando você entendeu o dia que você está dentro da Lua,
E é isso, você tem a data gregoriana para te ajudar a entender onde você está. Ela é uma ponte nesse momento para você fazer essa transição. Se você está no dia Celi 23, que é o exemplo que eu trouxe, Celi é um dia que trabalha o chakra raiz, o chakra base. Então, esse é o próximo passo. Esse é o chakra que eu vou trabalhar no meu dia de hoje. E aí, existem muitas formas de trabalhar. A nossa agenda, ela acompanha um guia de meditação que justamente te orienta a fazer esse trabalho com 7 chakras, mas só o fato de você saber que é um dia para você trazer atenção para o seu chakra base, você já está fazendo um trabalho. Claro que se você entoar um mantra, se você se concentrar, se você entender o que significa esse chakra, é um trabalho maior, mas o fato de você trazer a consciência para ele, você já está estimulando isso, você já está entendendo, opa, tem meu chakra base que existe. Só o fato de você colocar atenção já é um trabalho. Então também te falo isso para você não criar assim muitas barreiras para fazer um trabalho pessoal com você, porque é realmente muito simples. É só uma questão de você se acostumar com uma coisa diferente na sua vida. Uma coisa diferente que vai abrir muitas outras coisas diferentes. E eu acho que isso é a parte mais legal do sincronário. Porque justamente sincronário sincroniza. Nós sincronizamos com o todo. Uma vez que você acompanha os ciclos naturais, você está se sincronizando com o tempo natural. E quando a gente se sincroniza com o tempo, a gente ocupa o nosso verdadeiro lugar no espaço. E uma vez que você está no seu devido lugar, você está sincronizado com o tempo, é aí que a gente vê acontecendo aquelas histórias, né, que a gente escuta sobre estava no lugar e apareceu a pessoa certa, ou pensei na pessoa, a pessoa me ligou, ou enfim, são várias as formas de sincronia. Os números, eles traduzem muito a sincronia, porque quando você começa a entrar nessa linguagem de Kins, você vai descobrir o seu Kin, você vai descobrir o Kin das pessoas que estão junto com você. Você vai começar a entender essas personalidades, aí daqui a pouco vai vir outra pessoa que tem o mesmo Kin daquela pessoa lá que você tem um problema, aí assim os números começam a conversar com você. Então, essa questão de você trazer a consciência já abre, né? É importante você saber disso. E depois que você se localiza no anel, na lua, a frequência da lua e o dia da lua que você está, aí sim você entra na frequência do dia. E aí eu volto aqui para a imagem da semente elétrica, que foi o primeiro dia do anel, porque essa foi a frequência do dia da semente elétrica. Então, como que eu vou entender o que é a semente elétrica? Eu vou pesquisar o que é o selo da semente e o que é o tom elétrico, primeiramente. E eu trago aqui também essa imagem, que são as palavras-chave dos 20 selos e dos 13 tons. Eu comentei com você em algum momento que cada selo, cada tom tem 3 palavras-chave e eles também têm uma descrição maior, mas eu gosto de trabalhar com as 3 palavras-chave porque isso simplifica o processo e facilita o seu entendimento, no sentido de que é muito mais simples você olhar o que significa semente, percepção, florescimento e focalizar, e o tom elétrico, que é o serviço, ativa e vincula. Se você pegar essas palavras, vai ser muito mais fácil para você do que se você for ler toda a descrição da semente, toda a descrição do tom elétrico, porque por ser uma informação nova na sua vida, o ideal é que você simplifique esse processo. Depois que você está acostumada com a frequência, aí sim você vai lá, lê exatamente o que significa, aprofunda o seu entendimento, até mesmo porque, voltando aqui para a imagem anterior, você vai ter que fazer uma interpretação do Kin destino, que é o Kin que está no centro, e depois o Kin guia, para você entender quem é que está guiando o dia, né? Então, a mesma coisa, você vai lá, você vai identificar o selo, vai procurar nas palavras-chave, vai entender o que é esse selo, que é a estrela. Então, você entendeu a frequência que está guiando o dia, aí você vai fazer o mesmo processo com o antípoda, que é o desafio, com o análogo, que é o poder de mentes gêmeas, e com o oculto, que está abaixo. Você vai fazer esse processo de localizar as palavras-chave e fazer essa brincadeira de conectar as palavras-chave dos selos e as palavras-chave do tom, e aí você consegue interpretar o oráculo. E aí você vai entender a frequência do dia. Então assim você já super está localizada ou localizado. Se você fizer isso que eu tô te falando agora, você
entendeu como que você se movimenta dentro dessa informação. Aí depois disso tem a onda encantada. E aí a onda encantada, ela é uma interpretação mais profunda, porque é onde traz essa imagem que eu tô te mostrando agora, que é o magnético, o lunar, o elétrico, o autoexistente. Você vai interpretar cada uma dessas posições. Então essa é uma interpretação um pouquinho mais profunda, que eu diria para você, num primeiro momento, o mais importante disso é você identificar a primeira posição, que é o propósito. Porque uma vez que você identifica o propósito, nesse primeiro momento, você sabe o que você está trabalhando durante 13 dias. Porque por mais que cada Kim traga uma frequência diferente durante esses 13 dias, todos eles estão trabalhando para atingir um propósito, que é justamente a primeira posição da onda encantada, a qual esse Kim faz parte. Então, se você identifica o propósito, você sabe o propósito que está sendo trabalhado num ciclo de 13 dias. E aí você pode ir mais a fundo, né? Na segunda posição da onda é o desafio. E aí você também entende qual que é o desafio desses 13 dias. Observa que a gente tem um desafio no oráculo e um desafio na onda encantada. São desafios diferentes. Alguns sincronizam de serem o mesmo selo no desafio, mas são raros os casos que acontecem isso. Na grande maioria são diferentes. Então a gente tem 2 desafios diferentes a cada dia. E o desafio ele é uma chave muito importante, ao menos para mim, me ajuda a entender muita coisa do que está acontecendo internamente. E além de me ajudar a entender, me ajuda também a ter um discernimento do que eu preciso trabalhar, porque se eu sei que é um desafio, eu estou atenta a isso. Eu não vou deixar passar de qualquer jeito, eu vou estar atenta, vou colocar minha energia nisso, e entender como é que eu faço para me harmonizar com esse desafio. E o desafio, ele sempre vai te impulsionar para frente, ele sempre vai te ajudar a avançar algo. E essas palavras-chave, voltando aqui para as palavras, elas também ajudam nessa questão da base de crenças, porque a gente está acostumada com essa base de crenças que é uma base escassa, né? Ela está baseada na competição, na escassez, no medo de perder, no medo de não ter dinheiro, né? Se você fica sem dinheiro, você se preocupa, a sua vibração altera de uma hora para outra, né? Você pode estar na paz que for, se você tiver um problema de dinheiro e você não está trabalhando conscientemente isso dentro de você, isso é capaz de mudar completamente a sua vibração. Então a gente tem muito essa questão da escassez interna. E essas palavras todas, elas nos ajudam a criar uma nova base de crenças, porque cada selo, ele trabalha um poder diferente, uma essência diferente, ele tem uma ação diferente, né? Se você observar o dragão, ele trabalha o ser, o nascimento, a nutrição. Já o vento, ele vai trabalhar o alento, o espírito, a comunicação. A noite trabalha a intuição, a abundância, o sonho. A semente trabalha a percepção, o florescimento, o foco. A serpente trabalha o instinto, a energia vital, a sobrevivência. O enlaçador de mundos trabalha a oportunidade, a morte, a igualdade. O selo da mão trabalha a cura, o conhecimento, a realização. O selo da estrela trabalha a arte, a elegância, a beleza. O selo da lua trabalha o fluxo, a água universal, a purificação. O selo do cachorro trabalha o amor incondicional, a lealdade, o coração. O selo do macaco trabalha a ilusão, a magia, a brincadeira. O selo do humano trabalha a sabedoria, a influência, o livre-arbítrio. O selo do caminhante do céu trabalha a exploração, o espaço, a vigilância. O selo do mago trabalha o encantamento, a receptividade, a intemporalidade. O selo da águia trabalha a visão, a criatividade, a mente. O selo do guerreiro trabalha o questionamento, a coragem, a inteligência. O selo da terra trabalha a navegação, a evolução, a sincronicidade. O selo do espelho trabalha o reflexo, a ordem, o infinito. O selo da tormenta trabalha a transformação, a energia e a catalisação. E o selo do sol trabalha a iluminação, a vida e o fogo universal.
Então você entende que esses selos, essas frequências de luz, elas são também arquétipos. E esses arquétipos, eles te ajudam a formar uma nova base de crenças na sua mente, com base nessas palavras e com base também nessas qualidades. Porque todos nós temos essas qualidades arquetípicas internas. Então, quando a gente passa a guiar os nossos dias através dessa ferramenta, a gente também está despertando esses potenciais internos. Lembrando que tudo parte do pensamento. Então, uma vez que você pensa nessa palavra, que você olha para ela, que você identifica ela, você já está fazendo um trabalho de consciência, você já está trazendo do inconsciente para o consciente. Isso é outra coisa que o sincronário ele trabalha na nossa vida. Ele tem esse poder de despertar o inconsciente, de fazer o inconsciente ser consciente. Eu entendo que isso acontece primeiramente pelo fato de você desconectar de uma rádio, que é a frequência artificial do calendário gregoriano, e conectar em outra, que é a frequência natural, das 3 luas de 28 dias, dos 13 tons e dos 20 selos. Então, quando você muda a estação de rádio, o que antes você não enxergava, você passa a enxergar. Então, para mim, essa é a resposta do porquê que a gente traz do inconsciente para o consciente. Mas, além disso, tem toda essa questão de estimular, a sua mente mesmo, de estimular esses potenciais internos através do dia após dia, de você estar lendo mais uma vez e conectando mais uma vez, e entendendo mais uma vez. Isso vai moldando a sua mente e vai fazendo essa transformação. Eu trago aqui também uma imagem dos nossos 7 chakras em conexão com o nosso corpo através dos 7 dias da semana, porque eu entendo também que essa ferramenta, ela te ajuda a conectar a mente, o corpo e o espírito. Mente, corpo e coração. Porque tudo isso está separado, né? O calendário gregoriano, ele também fez essa separação. Ou você vê pessoas conectadas com religião ou com a ciência. Dificilmente você vê ciência e religião juntas. Então, aqui a gente está fazendo uma conexão, uma união de tudo. E a gente trabalha isso através do nosso campo energético. Então, isso tudo que eu trouxe para você agora são formas de como você consegue se situar e fazer uma transformação pessoal, um trabalho com a sua energia pessoal dentro do sincronário das 13 luas de 28 dias. Mas você também pode utilizar isso para organizar os seus projetos, porque essa estrutura, ela é uma estrutura matemática que te ajuda a organizar coisas. E lembra que eu estava falando, primeiramente, nessa aula, sobre o ritmo interno? E que essa foi uma grande bênção na minha vida, poder ser dona do meu tempo. Só que quando eu passei a ser dona do meu tempo, eu vi que eu não conhecia o meu ritmo e eu me vi muitas vezes desperdiçando o meu tempo com coisas sem necessidade por uma falta de consciência de como eu funciono e de como eu lido com a vida, de como é confortável para mim, sem que isso vire uma autossabotagem. Porque quando a gente passa a ser dona do nosso tempo, é como uma linha tênue, né? De você realmente estar fazendo o que precisa e de você estar se autossabotando, porque são muitas as possibilidades que a gente tem quando a gente é dono do nosso tempo. Como que eu organizo isso? Como que eu coloco foco naquilo que realmente importa? Como que eu identifico aquilo que não é para mim? Então, eu não tenho que colocar minha energia justamente para poder chegar aonde eu quero. E se eu não sei aonde eu quero chegar, eu preciso ao menos querer saber aonde eu quero chegar. Isso também é um foco. O sincronário, ele me ajudou muito nesse sentido, porque essa consciência de viver uma frequência após a outra, um dia após o outro, e ir percebendo essas transformações na minha vida, isso também me trouxe um entendimento de como eu funciono, como o meu corpo funciona dentro dos meus ciclos que estão conectados com os ciclos maiores da natureza. A consciência dos ciclos da natureza me fez entender os meus próprios. E isso me traz um discernimento para eu saber o momento de fazer, o momento de parar, o momento de descansar, o momento de olhar para outra coisa, o momento de voltar para o meu trabalho. Claro que tudo isso é um aprendizado, é uma vivência dentro da informação, né? São mais de 10 anos que eu estou dentro disso, então hoje eu tenho essa consciência do meu tempo, do meu ritmo, mas levou o seu tempo
para eu conseguir captar isso dentro de mim, entender como é que eu funciono. Porque cada um é diferente. Apesar de sermos todos iguais, também somos todos diferentes ao mesmo tempo. E como é que você funciona? Quando você está com você, quando você está com outras pessoas, como que funciona a sua energia, a sua vibração muda de uma pessoa para outra? Como que é? Porque esse trabalho pessoal, ele vai te trazer esse discernimento de como funciona o seu campo de energia. E a partir disso, você vai ter muito discernimento para entender o que você faz na sua vida, quais são os próximos passos, o que você constrói ou deixa de construir, se você vai naquele projeto ou você recua, se você cria um novo. Esse entendimento interno te ajuda a entender o externo. É a mesma coisa. Se você trabalha internamente, você vai entender externamente. Se você conhece o seu ritmo interno, você vai conhecer o ritmo externo. E assim você trabalha o seu campo de energia e também consegue se organizar os seus projetos dentro das luas. Então agora eu trago aqui para você essa última imagem que eu tenho para te mostrar, que é uma imagem da matriz, sem informação nenhuma dentro, e das 4 semanas. Porque as cores, se você perceber, a gente tem um padrão de cores dentro da informação, que é vermelho, branco, azul e amarelo. Essas cores também estão conversando com o seu inconsciente, nessas questões todas artísticas, de criatividade e tudo mais, mas elas têm um significado bem simples. Que o vermelho inicia, o branco refina, o azul transforma e o amarelo amadurece. Então, se você quer executar algo em 28 dias, você pode também se basear por essas cores. A primeira eu vou começar, a segunda eu vou melhorar o que eu comecei, a terceira eu transformo e na quarta eu trago para a minha realidade. Da mesma forma, num ciclo grande de 13 luas, se eu tenho algo a mais longo prazo para executar, eu consigo organizar isso, trazendo o meu propósito na primeira lua, trabalhando os desafios na segunda lua, conectando com o serviço na terceira lua e assim por diante. Então, essa é a terceira e última aula desse ciclo de 3 aulas. Eu espero que você tenha gostado do que eu trouxe para você, que isso tenha feito sentido. E mais uma vez eu te digo para ter paciência, é natural que faça sentido, mas que ao mesmo tempo você fique, nossa, quanta coisa diferente. Isso é natural, mas aos pouquinhos você vai integrando isso. Pensa que você vai deletar um sistema e você vai instalar outro sistema na sua mente. O sistema que você está deletando é um sistema que prejudica a natureza, que contribui com todo o descaso que a gente vê na natureza hoje. E o sistema novo que você está instalando, ele vai te sincronizar com a natureza, vai te colocar no seu devido lugar e vai te conectar também com o seu propósito para você entender aquilo que você precisa fazer na sua vida hoje. Então é isso. Eu agradeço pela oportunidade e eu sou uma outra de você, em Lakesh.